Olá, boa tarde para você que nos assiste ao vivo. Estamos começando nossa 11ª palestra da parceria Colégio Interativo e Faculdades Anhanguera, com a finalidade de transmitir a você, vestibulando, algumas dicas de questões que poderão aparecer nas provas do Enem, Exame Nacional de Ensino Médio. Neste ano, o Enem conta com aproximadamente 6,5 milhões de inscritos e as provas ocorrerão nos dias 3 e 4 de novembro, às 13 horas. Nossas palestras estão sendo transmitidas ao vivo toda segunda e quarta-feira, às 16 horas, e a programação pode ser consultada no site da Anhanguera, anhanguera.com, ou então em tvenem.interativo.com.br. Na palestra de hoje, o tema será Química Orgânica, e trouxemos aqui mais uma vez o professor Carlos Henrique de Oliveira, o Roque, para falar sobre esse assunto que assusta tanto os alunos do nosso país. Roque, muito boa tarde, obrigado mais uma vez por sua presença. Boa tarde, professor Glauco, boa tarde para você, caro telespectador, que nos acompanha nesse momento se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio, que está chegando, né? Um grande abraço a todos e eu queria falar que é um prazer incomensurável estar aqui mais uma vez falando para essa juventude tão esperta, tão bonita, né? Para vocês, um coraçãozinho. Vamos lá. Para vocês, um coraçãozinho. Lembrando que você que quer assistir ao coraçãozinho do Roque de novo, você pode clicar lá no YouTube, um canal especial que é Interativo SC, Interativo São Carlos, ou então Anhanguera. Você vai encontrar lá todas as palestras dessa parceria do Colégio Interativo com as Faculdades Anhanguera, arquivadas. Professor Morrinho, professor Luiz Anta, as outras, o professor Roque, também o professor João Emílio, enfim. Todos os temas que a gente tem abordado aqui nesses últimos dias. Roque, o que afinal é a química orgânica? Esse assunto eu me lembro quando eu fazia colegial, eu tinha aula aqui em São Carlos, no Instituto. Não faz tanto tempo assim. Tinha aula aqui no Instituto de Educação Doutor Álvaro Guião, com a professora Ana Maria Passoni, e nós tremíamos quando se falava em química orgânica. Qual que é uma boa definição para química orgânica? Bom, primeiramente, meu caro aluno, vamos desfazer um mal-entendido, que é associar a química orgânica com a química dos organismos, né? Então, a química orgânica, eu queria deixar bem claro para você que está me assistindo nesse momento, que a química orgânica não, olha aqui, presta atenção, não é a química dos organismos. Isso é um conceito medieval, meu caro aluno. A química orgânica, durante muito tempo, ela foi tida realmente como a química dos organismos. Porém, esse conceito caiu com Wöhler, um cientista que, a partir de um composto inorgânico, conseguiu obter um composto considerado orgânico. Então, um conceito atual, um conceito legal para você trabalhar com química orgânica é o seguinte: química orgânica é a química que estuda os compostos que possuem hidrogênio, carbono e possivelmente outros elementos. Quais são os principais elementos que a química orgânica trabalha? É o chon, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Vou repetir, hein, professor Glauco? Vamos lá. Chon, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Então, química orgânica, repetindo, vou insistir nesse tópico, professor Glauco, porque o aluno ele sempre traz em si esse conceito intuitivo de química orgânica, que é a química dos organismos. E na verdade não é. Química orgânica é a química do elemento químico carbono, em apertada síntese conceitual. É o chon. E lembrando que hidrogênio é com H. Hidrogênio é com H, perfeito. Senão o aluno vai confundir essa sua dica. Lembrando também que essa palestra do professor Roque sobre química orgânica vai durar aproximadamente meia hora, e nos próximos 15 minutos, nos seguintes 15 minutos, eu vou repassar para ele as perguntas que você aí que está em casa fizer sobre química orgânica ou sobre outro assunto relacionado à química orgânica. Ô Roque, eu queria que você começasse, como eu estou fazendo todas as palestras, dando um panorama geral da prova do Enem, mais voltado para a química orgânica. O que tem aparecido, que jeito que tem aparecido? Olha, professor Glauco, a química orgânica ela é muito cobrada, não só no Exame Nacional do Ensino Médio, como em todos os vestibulares. A questão do álcool etílico, né, comparado com a gasolina, a questão dos polímeros, dos plásticos, né, borracha, a questão da poluição ambiental, do resíduo orgânico, né, resíduo doméstico orgânico, enfim.
Dá um panorama geral, fica assim um tanto quanto complicado fazer isso, porque química orgânica vai ser cobrado, com certeza. A química orgânica com certeza vai estar na prova aí do candidato ao Exame Nacional do Ensino Médio. Então, a gente tem que especificar melhor. A química orgânica, podemos ter questões desde cálculo estequiométrico, podemos ter questão, determinação de fórmula molecular em química orgânica. São questões interdisciplinares, transversais, melhor dizendo. São questões transversais que podem abordar várias partes da química, mas que é uma coisa bastante cobrada, Inclusive relacionando a meio ambiente, que foi um dos temas que você veio aqui abordar, sustentabilidade, com poluição. certeza. Química orgânica, faço uma brincadeira com os meus alunos, química orgânica cai em biologia e geografia também é possível cair alguma questãozinha voltada para química orgânica. É a proposta do Enem, né, Roque? Com certeza. Dialogar todas as disciplinas, né? Perfeitamente. Roque, quando a gente fala em química orgânica, queria que você definisse para a galera que está assistindo a gente, hidrocarboneto, conceito de hidrocarboneto. Bom, meu caro aluno, hidrocarboneto, em apertada síntese conceitual, né, é um composto orgânico que apresenta somente átomos de carbono e hidrogênio. Tá? Os hidrocarbonetos, com certeza, eles estarão presentes na sua provinha de vestibular, na sua provinha do Enem. Hidrocarboneto é isso, é um composto orgânico que apresenta somente átomos de carbono e hidrogênio. Para que servem os hidrocarbonetos? Bom, os hidrocarbonetos, a principal fonte de hidrocarboneto nossa é o petróleo. E a principal aplicação é para obtenção de energia, né? Então, através da combustão do metano, do butano, do propano, do octano, enfim, né? Dos principais hidrocarbonetos, nós temos aí a captação energética. Fabricação de plásticos, fabricação de tintas, borracha. Então, os hidrocarbonetos eles estão intrinsecamente relacionados à nossa atividade do dia a dia. Legal, estou recebendo aqui o professor Carlos Henrique de Oliveira, o professor Roque, nessa 11ª palestra, numa parceria do Colégio Interativo com as faculdades Anhanguera. Lembrando que na próxima quarta-feira nós receberemos aqui mais uma vez o professor João Emílio, que vai abordar um tema super bacana, vai falar sobre evolução. E você pode fazer perguntas para o professor Roque, eu vou repassar daqui a pouco para ele. Ô Roque, um outro tema que acho que vale a gente abordar é falar um pouco sobre os aldeídeos. Falei corretamente? Não, aldeídos. Aldeídos. Aldeídos, perfeitamente. Bom, os aldeídos, né, existem as funções orgânicas. As funções orgânicas são inúmeras. Nós temos os hidrocarbonetos, nós temos os álcoois, cetonas, aldeídos, éteres, ésteres, aminas, amidas, nitrocompostos, nitrilos, enfim, várias funções orgânicas que nós vamos estudar durante o curso de Química Orgânica. Dentre essas funções, uma delas são os aldeídos, que são compostos orgânicos que possuem em sua estrutura o grupo funcional aldoxila, né, que é o C-O-H, né, nas extremidades da cadeia. Apareceu isso, amiguinho, você está diante de um aldeído, C-O-H, no finalzinho da cadeia ou no comecinho da cadeia, tanto faz, nas extremidades da cadeia orgânica. Bom, e um exemplo muito legal de aldeído que eu queria dar para vocês é o formaldeído metanal ou formol. Formaldeído metanal ou formol, que é o aldeído mais simples que tem, o aldeído formado por um átomo de carbono apenas. O professor Glauco, ele é conservado, por exemplo, no formol, né, professor Glauco? Daqui a alguns anos nós vamos poder dizer isso. Opa! O formol ele serve, por exemplo, a hora que você vai ter uma aula de biologia, você vai ver aquele cérebro humano, você vai ver aquele coração de boi, você vai ver aqueles animais, eles são conservados em soluções de formol, solução de formaldeído, né?
Outra aplicação para os aldeídos é com relação a serem agentes bactericidas, né? Então, por exemplo, existe um produto, né, que a gente passa na nossa casa, que é o Lisoform. Ele serve, dentre outras coisas, para poder estar fazendo para estar desinfetando aí a nossa casa, né? Roque, além do formol que você mencionou, qual é normalmente, o que mais que se usa para conservação, por exemplo, de tecido? Podemos usar, por exemplo, álcool, né? Uma solução, ou um laboratório de biologia. Ou a gente usa uma solução de álcool ou uma solução de formol. Mas o formol é muito mais eficiente no tocante à conservação. Em relação a custo? Em relação a custo, os dois são baratos, igualmente baratos. Agora eu não saberia dizer qual é mais barato, se é o álcool etílico ou se é o formol. Mas são produtos assim bastante acessíveis, bem baratos no nosso dia a dia. Né? Dá para você comprar tranquilamente, professor. Tranquilamente. Com o nosso salário de professor, dá para comprar tranquilamente. Se eu sentir que eu estou me deteriorando, eu posso comprar tranquilamente uma farmácia formol. Não, meu amiguinho, não vai passar formol na cara, pelo amor de Deus. Para não vai com resolver, isso. Não vai resolver, tá? Então, a gente tem que colocar formol já em tecidos mortos para sua conservação. Bom, eu tenho aqui na pauta também, vamos ver se agora eu pronuncio corretamente. Álcoois, é isso? Álcoois. O acento nós desconsideramos na pronúncia. É um radical árabe, né? Não tem muita... Tá certo. Álcoois. Tá certo. O que são os álcoois, Roque? Álcool, meu caro aluno e caro professor Glauco. Álcoois são compostos orgânicos que possuem o grupamento OH ligado a um carbono não aromático e saturado. Vou repetir, hein? Presta atenção. Álcoois são compostos orgânicos que possuem o grupamento OH ligado a um carbono saturado e não aromático. Bom, vamos lá, né? O que é um carbono saturado? Carbono saturado é aquele que não tem dupla nem tripla ligação. É um carbono que só possui ligações simples. Isso é um carbono saturado. Né? E um carbono não aromático. Então, nós temos aqui, lembrar da química orgânica, né? O anel aromático, né? Aquele hexágono regular com aquela bolinha no centro, aquilo é o carbono, o hidrocarboneto aromático. Então, para que um composto seja considerado um álcool, esse OH ele tem que estar ligado a um carbono. Esse carbono, vamos lembrar, não pode fazer nem dupla nem tripla ligação e não pode ser um carbono do ciclo aromático. Perfeitamente, professor Glauco, o senhor entendeu? Eu entendi perfeitamente. Eu já ia emendar com uma próxima pergunta para você. Pedir para você falar sobre os ácidos carboxílicos. Essa eu tenho certeza que eu acertei a pronúncia. Ácidos carboxílicos, né? Bom, os ácidos carboxílicos são compostos orgânicos que possuem em sua estrutura o grupamento C-OH. Então veja bem, ele é muito parecido com o aldeído, dá para confundir. O aldeído é C-OH no finalzinho da cadeia e o ácido carboxílico é C-OOH. Então, os ácidos carboxílicos eles têm um papel muito importante em nossa sociedade. Um exemplo de ácido carboxílico é o ácido carboxílico com um átomo de carbono apenas. Ele é chamado de ácido metanóico ou ácido fórmico. Sabe a picadinha da formiga? Né? Dói a picadinha da formiga? Incomoda um pouco, né, professor Glauco? A picadinha da formiga. Sem dúvida. Aquela dor que dá é devido a um ácido carboxílico chamado ácido fórmico. E temos outros ácidos carboxílicos tão importantes quanto. Temos o ácido etanóico, muito mais conhecido por ácido acético, e você conhece o ácido etanóico, o ácido acético, pelo nome de vinagre. Vinagre não é outra coisa senão uma solução em torno de 1% de ácido acético. Bom, ácidos carboxílicos, importância extrema. Nós temos aí o ácido adípico, por exemplo, muito utilizado na fabricação do nylon. Nós temos os aminoácidos, né? Um composto orgânico muito utilizado na bioquímica, na química orgânica, né? Nas ligações peptídicas entre os aminoácidos. Enfim, os ácidos carboxílicos são de extrema importância para o nosso estudo.
Ô, Roque, eu estou vendo que você, na sua explanação, você está utilizando, está procurando mostrar a fórmula, as estruturas dos elementos. Na prova do Enem, em geral, a prova é uma prova que traz bastante cálculo ou é uma prova um pouco mais interpretativa, como tem sido de uma forma geral na ciência? Mais qualitativa, com certeza. A prova do Enem é uma prova, assim, em química orgânica, é uma prova mais no sentido qualitativo do que quantitativo. O que você chama de qualitativo? Por exemplo, uma questão que é batata, vai cair com certeza, o composto orgânico e o problema de identificar as funções orgânicas. Olha, aqui tem um aldeído, aqui tem um fenol, aqui tem um álcool, aqui tem um ácido carboxílico. Então essa é uma questão, professor Glauco, que ela é recorrente em todos os exames vestibulares e principalmente no Exame Nacional do Ensino Médio. Então, com certeza, esse tipo de questão cai. Dá o composto orgânico, tá me entendendo? Tô entendendo. Dá um composto orgânico. O chão, por exemplo, eu não esqueci mais. Dá um composto orgânico e pergunta qual ou quais as funções orgânicas presentes no composto. E aí você vai ter que escolher lá aldeído, cetona, ácido carboxílico, né, nitrocomposto, nitrilo, enfim, são várias funções orgânicas. Essa é uma questão que cai bastante. Outra questão que a gente pode estar citando aí, que eu vejo que está caindo bastante também, é o cálculo estequiométrico relacionado às questões de química orgânica. Então, uma reação orgânica, com aqueles desenhinhos todos da química orgânica, e uma questão quantitativa, no sentido de estar perguntando quantos mols são produzidos a partir de 2 mols, né? A reação de esterificação, a reação de combustão do metano. Então, é dada uma reação orgânica e nessa reação orgânica é perguntado um cálculo estequiométrico. Isso é um exemplo de uma questão quantitativa que tem caído bastante, tem sido bastante cobrada. Uma reação que vai cair, com certeza, por favor, você que está me assistindo, anote, é a reação de combustão, tá? Reação de combustão. O que é uma reação de combustão? Combustível mais o comburente. Quem que é o comburente? O O2. Quais são os produtos de uma reação de combustão? CO2 e H2O. Né? Se a combustão for completa. Provavelmente vai ser CO2, H2O. Entrou em combustão, reação com O2 produzindo CO2 mais H2O. Faço o balanceamento e as questões podem estar relacionadas com quantidades energéticas, as questões podem estar relacionadas com cálculos estequiométricos, enfim, determinações de funções orgânicas, mas de uma coisa eu tenho certeza, professor Glauco, a reação de combustão vai ser objeto de cobrança. E te digo mais, comparando a combustão do álcool com a combustão da gasolina, né? Quer saber a fórmula do álcool? Vamos lá? AAA C2H5OH. Dá um look aqui, olha lá. Fórmula do álcool, AAA C2H5OH. Não vai esquecer, hein? AAA C2H5OH. Vou ficar falando até amanhã aqui, hein? AAA C2H5OH. E a da gasolina, em apertada síntese, né? A gasolina é uma mistura de alcanos, uma mistura de hidrocarbonetos, mas o vestibular costuma colocar a gasolina como C8H18, tá? C8H18. E eu quero perguntar aqui para o professor Glauco para ver se ele realmente decorou a fórmula do álcool. Professor Glauco, a fórmula do álcool? AAA, o resto eu já não me lembro. C2, H5, H5OH. AAA, C2H5OH. Perfeitamente. Está decorada a fórmula então, do tá álcool. bom. Em apertada síntese conceitual Opa! com o linguajar de advogado, que é o professor Roque, você falou, Roque, em combustão completa. O que seria uma combustão incompleta? Então veja você, professor Glauco, e você, caro telespectador. A combustão completa, ela libera CO2 e H2O. A combustão incompleta, ela libera CO mais H2O ou C mais H2O. Então, eu vou repetir, olha só. Combustão completa, libera CO2 mais H2O, ponto. A combustão incompleta, ela pode liberar duas coisas. CO, monóxido de carbono, mais água,
ou carbono, grafite, carbono fuligem mais H2O. E se você olhar para uma fogueira, professor Glauco, você tem essa constatação visual de que a combustão ela está sendo incompleta. É a hora que você vê aquela fuligenzinha preta saindo da fogueira. Aquilo ali é prova incontestável de que a combustão está sendo incompleta. Porque tanto o monóxido de carbono quanto o dióxido de carbono são gases incolores. A gente não consegue visualizar, a gente não consegue constatar visualmente, né, organolepticamente, a presença desses gases. Porém, a fuligem não. Né? A fuligem é um composto sólido. Então, olha que eu olho para a fogueira e vejo aquela fuligenzinha preta, aquilo é uma prova, uma constatação visual de que a combustão está sendo incompleta. Dona de casa, normalmente, durante as queimadas de cana aqui na nossa região, ela percebe com clareza a combustão incompleta na roupa, no varal. Vixe, Maria. Bom, estou recebendo aqui o professor Carlos Henrique de Oliveira, o professor Roque, nessa 11ª palestra da parceria do Colégio Interativo com as faculdades Anhanguera. Lembrando que nós estamos chegando agora a quase 23 minutos de papo. Papo bom passa rápido, né, Roque? E você pode fazer sua pergunta para o professor Roque e daqui a pouco eu vou repassar sobre o tema química orgânica. Eu lembro também que você que quiser assistir novamente a palestra do professor Roque ou qualquer outra palestra dessa parceria, pode acessar no YouTube o canal Interativo SC ou então o canal Anhanguera. E lembro também que na próxima quarta-feira eu receberei aqui o professor João Emílio para falar sobre evolução. Ô Roque, e com relação aos polímeros, como é que você definiria polímero para o aluno que está nos assistindo? Polímero, em apertada síntese conceitual, polímero é uma macromolécula de alto peso molecular em cuja estrutura verificamos unidades que se repetem ao longo da cadeia. Vou repetir, atenção, presta atenção. Polímero, polimero, várias partes. Polímero é uma macromolécula. Todo polímero é uma macromolécula? Correto. Toda macromolécula é um polímero? Não, errado. Para que seja um polímero, essa macromolécula, essa macroestrutura, precisa apresentar unidades que se repetem ao longo da cadeia. Tudo bem? Então, polímero é isso, é uma molécula grandona, gigantesca, em sua estrutura eu presencio, eu verifico unidades que se repetem ao longo dessa cadeia. Isso é um polímero. Mas para ficar um pouco mais palpável para você que está nos assistindo nesse momento, polímero é plástico, borracha, polímero é tinta, polímero, podemos pegar aqui as proteínas, tá? É um tipo de polímero, enfim. Polímero é essa macromolécula em cuja unidade a gente verifica, em cuja estrutura a gente verifica unidades que se repetem ao longo da cadeia. Professor Roque, os glicerídeos, agora eu estou caprichando na pronúncia. Glicerídeos. O professor Glauco, os glicerídeos, né, eles são gorduras, tá? Lipídios. Existe uma subclasse dos lipídios que são os glicerídeos, né? Falou em lipídio, a gente tem que estar relacionando com gordura. Sabe aquela gordura velha, porosa, né? Ficou fritando batatinha ali durante uma semana. Pastel da feira. Pastel da feira. Pronto, ali nós temos lá um glicerídeo, tá? O que o Exame Nacional do Ensino Médio vai cobrar com relação aos glicerídeos? Meu amigo, nada mais, nada menos do que o biodiesel. Biodiesel, né? Eu falo para os meus alunos, né? Biodiesel, para você guardar, biodiesel. Se escreve biodiesel com S. Como que se faz o biodiesel, né? Então nós temos aí o glicerídeo, mais podemos colocar aí o glicerídeo com o álcool etílico, né? O glicerídeo, produzindo aí o biodiesel, mais a glicerina. Então, meu caro aluno, se você quiser garantir mais uma questãozinha em química orgânica no seu exame vestibular, não vá para a prova sem estudar essa reação. A reação de produção do biodiesel, que parte de uma gordura. Parte de uma gordura e essa gordura tem nome, né? Ela é chamada de
glicerídeo, né? Um tipo de lipídio. O professor Bacia, que está aqui atrás das câmeras, me lembra que na década de 80 um famoso iogurte do país fazia propaganda com os lipídios, glicídios, protídeos. Você lembra disso, Roque? Eu não consigo me lembrar porque é uma propaganda já bastante antiga, mas o professor Bacia, que legal, lembrou aqui pra gente. E por falar em comida, Roque, você compra aquele pacote de batatas fritas, está lá escrito no pacotinho, livre de gorduras trans, termo que se popularizou nos últimos tempos. O que são as tão temidas gorduras trans? Bom, nós temos aqui as questões envolvendo isomeria na química, né? Temos a isomeria plana, a isomeria espacial, e na isomeria espacial nós temos a isomeria cis-trans e a isomeria óptica, né? Isomeria cis-trans, isomeria óptica. Na isomeria cis-trans, nós estudamos dois isômeros, dois compostos. Nós temos o isômero cis e o isômero trans. Bom, meu caro aluno, o que são gorduras trans e gorduras cis? Tá? Qual que faz mal? A gordura trans. Eu vou explicar por quê. A dupla ligação, né, no isômero trans, ela está protegida. Ela tem um impedimento estérico. Gostou do nome, professor Glauco? Gostei. Então, para que um composto apresente isomeria cis-trans, é preciso, primeiro, dupla ligação. Então, imagina aqui um carbono, outro carbono e uma dupla ligação entre os dois, né? Carbono faz quantas ligações? Você se lembra? Carbono faz 4 ligações. Carbono, uma dupla ligação e 2 radicais para cada carbono. Esse radical tem que ser diferente desse e esse radical tem que ser diferente desse. Bom, o isômero trans, essa dupla ligação, ela é protegida. Como assim protegida, professor? Tem um conjunto de átomos aqui e um conjunto de átomos aqui que acaba por proteger essa dupla ligação. E essa dupla ligação, ela é dificilmente metabolizada pelo nosso organismo. Em compensação, o isômero cis, ele tem, imagina lá, 2 carbonos, uma dupla ligação, né? 2 átomos de hidrogênio e aqui os radicais orgânicos. Então essa dupla ligação, devido aos átomos de hidrogênio serem pequenininhos, ela é facilmente atacada. Em outras palavras, o nosso organismo consegue metabolizar muito melhor uma coisa que é cis do que uma coisa que é trans. Tudo bem? Então, recapitulando, né? Trazendo para o nosso dia a dia, onde tem gordura trans? Animal. Onde tem gordura cis? Vegetal. Pode guardar, pode fazer essa comparação, pode levar essa comparação para a prova que você vai se dar bem, tá? Naturalmente, gordura trans tem aonde? Animal, animais. Gordura cis, naturalmente, ocorre aonde? Vegetais. Então, a hora que você consome aquela castanha do Pará, o amendoim, nozes, né? Você tem aí a gordura cis. Roque, mas nesse sentido quer dizer que se eu comer um pastel de palmito e esse pastel for frito com óleo vegetal, eu não estou ingerindo gordura trans, mesmo ingerindo fritura? Não, aí você vai estar ingerindo gordura trans, porque veja bem, foi o que eu falei, naturalmente, se você colocar um copão de óleo aqui e tomar, beleza, você vai estar ingerindo gordura cis, tá? O óleo de soja. Agora, se você, né, fritar, se você aquecer, pronto, aí já não é mais natural, você tem a intervenção humana. Eu perguntei isso para você porque eu me lembro que há alguns anos, algumas marcas de margarina aqui no Brasil, elas eram vendidas como não tendo gordura trans. E de fato, por ser de origem vegetal, não tinha gordura trans. Só que aí o Ministério da Saúde acabou fazendo uma alteração no tipo de venda, na informação que estava na embalagem, porque essa gordura, quando ela era metabolizada pelo organismo, ela acabava se transformando. Eu não sei se por aquecimento ou não. Foi por isso que eu perguntei para você. E também no processo de hidrogenação da margarina, na hora que você vai transformar o óleo na margarina, nós temos aí a produção de uma pequena porcentagem de gordura trans. Então, realmente é de causar espécie essa afirmação, porque toda margarina apresenta uma pequena porcentagem de gordura trans.
Naturalmente, os vegetais apresentam gordura cis e os animais gordura trans. Mas a hora que eu pego lá um óleo de soja, frito pastel durante um mês, aquilo ali vai se convertendo para gordura trans. Ok? Então, quando eu falo que ocorre naturalmente, não pode ter intervenção humana. Compreendeu? Perfeito. Ficou bem claro. A gente está chegando agora a 32 minutos de papo. Você pode fazer sua pergunta para o professor Roque. Não é uma pergunta, na verdade. A pergunta é o que eu vou fazer já já. Mas tem uma informação interessante. Na verdade, eu diria que é uma ode ao senhor, que vem lá de Rincão, do Pedro Walter. O Pedro Marcelo mandou a semana passada. Ele diz assim: lipídios, glicídios, protídeos, cálcio, ferro, fósforo, vitamina A, me dá mais saúde, mais inteligência, me dá mais roquinho, dá. Olha que legal. A pergunta que eu vou fazer para você é a seguinte, Roque. Você falou sobre as gorduras trans, e não tem como a gente não falar de gordura trans e, como você falou, lembrar do animal. E com relação a proteínas, hoje a gente discute bastante se é possível, no caso dos vegetarianos, os vegans, que são aqueles que não comem nem produtos oriundos de animais, por exemplo, os laticínios, se eles podem conseguir proteína de uma outra forma, como as algas, que são muito consumidas por eles. A gordura, a proteína animal ainda é extremamente necessária para o corpo humano? Com certeza. Não há como a gente fazer uma alimentação saudável só com vegetais. Eu conheço, por exemplo, várias pessoas vegetarianas e que não comem nada proveniente de animal. Não sei, eu particularmente não gosto muito dessa dieta, né? Dá para perceber por esse corpinho maravilhoso que o senhor está vendo agora, né? Mas a TV engorda as pessoas. A TV engorda as pessoas, né? Isso. É isso daí. Mas a carne animal, a proteína animal, ela é extremamente importante para o nosso metabolismo, para as nossas atividades do cotidiano. O meu amigo, né, Marco Antônio, um grande abraço se estiver ouvindo aí a gente, ele é extremamente vegetariano e ele é magro, ele é pálido, ele é branco, parece aquele cara do Crepúsculo lá, sabe? Então, enfim, percebe-se nitidamente, quando ele come um peixinho, ele fica um pouquinho mais corado. Então, tá aí, não sei se é tão saudável, até que ponto que é saudável você fazer uma alimentação totalmente voltado para vegetais. Bom, mas complementando essa pergunta aqui do professor Glauco, proteína. Não, vamos conceituar a proteína aqui antes de passar para mais perguntas aqui. O que são proteínas? Para você, aluno, saber o que é uma proteína, você precisa saber o que é um aminoácido. Aminoácido é um composto orgânico que apresenta em sua estrutura duas funções orgânicas. Uma nós já falamos aqui, são os ácidos carboxílicos. A outra é a função amina. Então, o aminoácido é um composto bifuncional. Ele tem duas funções orgânicas. Uma função é o ácido carboxílico, a outra função é a amina. Isso é um aminoácido. A ligação, a reação que se dá entre dois aminoácidos é chamado de ligação peptídica, tá? Nós produzimos aí um dipeptídeo, no caso. E vários aminoácidos, muitos aminoácidos, ligando-se entre si, nós temos aí um conjunto gigantesco, uma macromolécula de aminoácidos, nós temos a proteína. O que é uma proteína? É um conjunto de aminoácidos que reagem entre si em ligações peptídicas, formando um polímero, uma macromolécula de alto peso molecular da classe das poliamidas. Então vejam vocês, a reação entre aminoácidos vai dar, entre um composto que tem ácido carboxílico e amina, vai originar numa amida de dado. Nós temos a amina de navio, amida de dado, tá? Então, proteína é uma poliamida, é um polímero que tem em sua estrutura essas unidades que se repetem, que são as amidas. Guardou? Vamos lá?
a ligação entre dois aminoácidos é chamada de ligação peptídica e um montão de aminoácidos nós temos aí as proteínas. Perfeito, Roque. Já tem pergunta aqui para você. A primeira pergunta vem lá de São Caetano. Quem pergunta é o Renato. Ele diz assim: professor, eu já vi nos postos de gasolina uma placa indicando diesel S50. O que significa isso? Diesel S50. Professor Glauco, olha, não faço a menor ideia do que significa eu também o não diesel faço a menor S50. ideia. A gente vai pedir para o pessoal da produção aqui, o professor Bacião que está aqui, ele vai procurar e a gente passa. Talvez seja apenas uma terminologia voltada para o marketing. Daqui a pouco o Bacia tenta descobrir aí para gente. Não, sinceramente, não faço a menor ideia do que seja esse diesel S50. Vamos para a próxima pergunta. Quem pergunta para você é o Paulo César. Ele pergunta lá de Limeira. Ele diz o seguinte: dizem que a qualidade do óleo diesel na Europa é melhor que no Brasil. Ele queria saber se isso é verdade, por quê e como explicar essa diferença molecularmente. Gostei desse advérbio, molecularmente. Olha, acredito que não. Acredito que o óleo diesel no Brasil ou na Europa, proveniente de hidrocarboneto, proveniente do petróleo, é o mesmo óleo diesel. Ele passa por um processo de refinamento. Então, todo o petróleo, né, por destilação fracionada, ele tem lá a obtenção, lá para cima da coluna, gases, né, passando para líquidos extremamente voláteis, depois líquido vai se espessando um pouco mais. Então, o óleo diesel é um dos subprodutos do petróleo. Tá? E o processo de refinamento no Brasil é tão eficiente quanto o processo de refinamento na Europa. Lembrando que nós temos aí também que boa parte do diesel que a Europa consome vem do Brasil, né? A Petrobras aí exporta bastante óleo diesel para a Europa. Então eu não acredito não, né? Eu não sei aonde que está essa fonte de pesquisa, mas eu acredito que em termos de qualidade seja a mesma coisa. Molecularmente falando, né? É só você imaginar a coluna de fracionamento do petróleo, né? Conforme você vai retirando, nas partes de cima nós temos assim as moléculas menores, que são gases, nós temos, né, um pouquinho mais para baixo as moléculas maiores, nós temos aí gasolina, querosene, perceba, líquido volátil, passando para óleos menos densos, óleos mais densos, graxa e, por último, piche e asfalto, né? Parafina, piche e asfalto. Então, molecularmente falando, nós temos aí que o subproduto tirado lá do meio mesmo da coluna de fracionamento do petróleo, nós temos aí o diesel. Professor Roque, a minha memória está muito boa. Seria esse S50, S de enxofre? S50? S50 todo combustível fóssil. E a hora que eu falo combustível fóssil, nós temos aí dois exemplos que o aluno jamais pode esquecer. O carvão mineral e nós temos o petróleo. Qualquer combustível fóssil tem uma pequena porcentagem de enxofre, né? Então, inclusive, tive aqui na primeira palestra conversando com você, falando a respeito de chuva ácida. O combustível fóssil, a queima de um combustível fóssil, vai estar queimando por tabela, indiretamente, o enxofre, numa reação de combustão que é S mais O2 dando SO2. E esse SO2 é causador da chuva ácida. Pode ser o percentual de enxofre no diesel, por exemplo? Eu só acredito que não seja 50%, talvez né? 5%. Talvez, ou menos, ou 0,5%. Ou 0,5%. Ou 0,5%. É bem provável. Bom, temos mais uma pergunta aqui para você, professor Roque. Mas eu queria deixar claro que Vamos eu não lá. sei, eu não sei, tá? Nós estamos aqui imaginando. Imaginando que seja. Professor Baci está verificando, está ligando para os seus contatos na Petrobras nesse momento. E se até o final dessa palestra ele descobrir, a gente fala para você. Senão a gente deixa o informe na próxima quarta-feira na aula do professor João Henrique. A pergunta vem agora de Sumaré. Quem faz essa pergunta é o Carlos, seu xará. Ele diz o seguinte: o que significa PVC, e ele não está falando do comentarista esportivo, e PVA? E qual a diferença entre eles? E como eles são fabricados?
PVC é polyvinyl chloride. Gostei da pronúncia. Polyvinyl chloride. PVC é um polímero muito utilizado na construção civil, que é policloreto de vinila. O outro é o PVA, poliacetato de vinila. Tá? O policloreto de vinila, o PVC, famoso PVC, ele é muito utilizado na construção civil, dentre tantas características, é um polímero autoextinguível, é muito bonito. Então, Carlão, pega um pedacinho de PVC, coloca lá no fogão até ele pegar fogo. Tira ele do fogo, ele apaga automaticamente e instantaneamente. Olha a importância disso para a construção civil, tá? Então, devido às propriedades mecânicas do PVC e devido a essa propriedade super importante também, nós temos aí um polímero muito utilizado na indústria da construção civil. Faz esse experimento, Carlão. Chega na sua casa agora, não vai se queimar, faz com cuidado, tá? Pega um pedacinho de PVC, coloca aí na pontinha de uma faca, leva esse pedacinho de PVC para o fogo. Ele vai pegar fogo. Você vai ver lá, ele vai estar sofrendo a combustão. A hora que você tira esse pedacinho de PVC do fogo, ele apaga automaticamente. É bonito de se ver. Ele é um polímero autoextinguível. Ele apaga, você não precisa assoprar, não precisa tacar água, nada. Ele apaga automaticamente. É o que você falou, né? Para construção civil, essencial, né, Roque? Essencial, com certeza. Segurança, né? Segurança. Bom, mais uma pergunta aqui para você. A pergunta, assim, achei aqui, Gustavo de Valinhos, ele pergunta assim, professor, o que é a teoria da força vital e como os compostos são criados em laboratório? Bom, os compostos são criados em laboratório a partir de sínteses orgânicas, né? Nós temos atualmente cerca de 15 milhões de compostos orgânicos contra 100 mil compostos inorgânicos. Então, como os compostos são criados em laboratório através de sínteses orgânicas, né? As reações orgânicas, elas ocorrem numa temperatura específica, utilizando um catalisador específico, em condições extremamente específicas. Mudou a temperatura, você muda a produção de um composto orgânico, tá joia? A teoria da força vital. Quem está fazendo essa pergunta é o? Quem está fazendo é o Gustavo de Valinhos. Gustavo, né? A teoria da força vital foi a teoria que conceituou a química orgânica como a química dos organismos, né? Pela teoria da força vital, até 1828, mais ou menos, nós conceituávamos química orgânica como a química dos organismos vivos. E a química inorgânica era tida como a química dos minerais. Só que isso caiu no comecinho do século XIX, né? Então a teoria da força vital é a teoria que fundamentava a química orgânica como sendo a química dos organismos. Hoje isso não é mais, tá? Química orgânica é a química do carbono, tá? É a química dos compostos que possuem carbono, hidrogênio e possivelmente outros elementos, principalmente, sobretudo, o chão, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Perfeito, professor Roque. Terminamos mais uma palestra. Eu queria agradecer demais a sua presença. Você que já esteve aqui por 2 vezes. Essa terceira deixou bem claro, até mesmo para mim que não estudava, que não via química orgânica há muito tempo, foi muito legal. Obrigado, Roque. Eu que agradeço. Bom, nós terminamos aqui a 11ª palestra que elaboramos numa parceria do Colégio Interativo e das Faculdades Anhanguera. Nós lembramos também que na próxima quarta-feira, dia 10 de outubro, às 16 horas, nós faremos nossa 12ª palestra, cujo tema será Evolução, com o professor João Emílio Antunes. Eu aguardo a presença de vocês, grande abraço e até quarta-feira.